Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai voltar a falar um pouco do Campeonato Brasileiro, que ficou um pouquinho aí, né, deixado de lado no período olímpico, mas agora já voltamos com todo vapor para falar da rodada do final de semana, a 23ª rodada, como já dá para ver aqui na tela, né? Vamos passar então jogo a jogo, depois fazer uma passada rápida na tabela. Tiveram algumas mudanças desde a última vez que a gente cobriu aqui o Campeonato Brasileiro, que se eu não me engano foi há 5 rodadas atrás. Não mudou muita coisa, mas mudou um pouquinho. Começando pelo jogo Grêmio e Bahia. O jogo do Grêmio e do Bahia era um jogo de realidades muito distintas, né? O Grêmio que luta lá contra o rebaixamento e, ao que tudo indica, vai lutar contra o rebaixamento até o fim do Campeonato Brasileiro, porque ele não consegue se reabilitar, contra um Bahia que durante algum tempo achava-se que poderia lutar até pelo título do campeonato, decaiu um pouquinho, ficou um pouco para trás, mas ainda tá ali, como dá para ver aqui embaixo, né? Ele ainda tá em quinto, relativamente próximo de Flamengo e Palmeiras. Então tá vivo ainda na competição, é óbvio, principalmente para uma vaga de Libertadores, se possível até dia 4. O jogo em si representa um pouco do que são esses times agora, né? O Bahia é um time que é muito fatal nas oportunidades que tem. Se eu não me engano, foram 2 gols do Tassiano, né? Ex-Grêmio, por sinal, lei do ex. Ele é muito fatal, ele é muito competente. O Bahia tem jogadas trabalhadas, ele tem jogadores de extrema qualidade, extrema capacidade para criação mesmo. E isso se reflete nos bons resultados. Em compensação, o Grêmio, que é um time extremamente fragilizado, que tem como Soteldo talvez a única arma real de tentar ferir o adversário, fazer algo diferente, tentar achar uns gols e tudo mais, não teve um bom dia e tá também sendo prejudicado porque não está jogando em casa, né? Porque diferentemente do Inter, que voltou pro Beira-Rio, o Grêmio não conseguiu voltar para a arena do Grêmio ainda e tá jogando no Alfredo Jaconi, que dentre outros estádios, né, o Grêmio rodou por aí, e isso claramente também afeta não só a disposição do time, mas enfim, o treinamento diário, o conhecimento ali do terreno, né? É tudo mais complicado pro Grêmio. Enfim, continua na sua saga tentando não cair. Outro jogo de sábado às 4, porque a gente teve vários jogos no sábado, né? Esse fim de semana. Sábado às 4 é um horário incomum. Foi Atlético Mineiro e Cuiabá lá na Arena MRV. E mais um resultado horroroso pro Atlético Mineiro, né? Pro Cuiabá foi muito bom, mas pro Atlético Mineiro foi horroroso. Um jogo bem mais ou menos. O Cuiabá fazendo o jogo dele, que lhe pertence, que é defender e buscar um contra-ataque, buscar alguma jogada, alguma coisa, né? E o Atlético Mineiro também jogando sem muita criatividade. A verdade é que foram 2 pênaltis, né? O gol do Cuiabá foi de pênalti, o gol do Atlético Mineiro, se eu não me engano, também foi de pênalti no início do jogo. E, cara, o jogo foi feio, assim, sabe? Sem muita possibilidade, sem muita criatividade. O que também representa um pouco o que são esses times, né? O Cuiabá, que muito provavelmente irá ser rebaixado, né, esse ano, mas talvez consiga se livrar. Um Atlético Mineiro que não consegue se encontrar no campeonato. É realmente impressionante como um time que tem tanta qualidade no papel, né, e na prática mesmo, não consegue se reabilitar. Né? A gente vai falar depois, tem mais alguns times que não estão exatamente num bom momento também, mais na parte de cima da tabela, mas o Atlético Mineiro ele parece que não sai desse lugar entre 10º e 8º, né? Ele não consegue escalar na tabela. Enfim, e esse empate representa um pouco isso, porque na teoria são 3 pontos aqui, né? Você tá jogando contra um time que, se eu não me engano, tá em 19º ou 18º e tá em casa, você tem que ganhar. Representa também um pouco do ano do Atlético Mineiro. Continuando ainda no sábado, a gente teve mais 2 jogos. O primeiro, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Um jogo que representa muito do que é o Fortaleza, porque venceu e até então era líder do Campeonato Brasileiro. Ele dormiu no sábado como líder do Campeonato Brasileiro e um jogo a menos. Assim como o Flamengo, né, no topo da tabela, Flamengo e Fortaleza tem uma partida a menos. Eu não me lembro contra quem o Fortaleza ainda tem que jogar. O Flamengo eu sei que é contra o Internacional. Mas independentemente disso, o Fortaleza ele tá ali a pouquíssimos pontos do Botafogo e pode ser virtualmente líder do campeonato quando tivermos o mesmo número de jogos. A campanha é irretocável do Fortaleza, é realmente impressionante. É o time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro. É que ele tá bem aqui embaixo da minha câmera, né? Tá vendo aquele ali que tem um 3 na coluna do D? Aquele é o Fortaleza. É o time que menos perde no campeonato. O que é impressionante quando você está competindo contra times como o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, o Atlético Mineiro, o São Paulo, times de muito investimento, de muita estrutura. O Fortaleza nunca foi esse time.
Ele tá tentando se tornar isso nos últimos anos. Ele vem se profissionalizando muito, né, no sentido de gestão, no sentido de estrutura, se tornando realmente uma força na região Nordeste, né? Assim como o Bahia, por exemplo, também tá fazendo. E isso tá dando frutos. Não por acaso o Bahia tá em quinto e o Fortaleza tá em segundo. Vai acabar o campeonato lutando pelo título? Eu não sei. Eu não sei, pode ser que não. Mas a gente já tá na 22ª, 23ª rodada e o Fortaleza tá em segundo colocado. Ele tá firme na luta pelo título. O fato de se perder muito pouco é muito importante para um time como Fortaleza, né? Porque a tendência é que o time fosse mais inconstante. É normalmente isso que derruba esses times mais de médio porte. Eles têm grandes jogos e têm jogos horrorosos. Ganham de times grandes e perdem para um time pequeno. Isso faz com que eles acabem não chegando nesse topo da tabela. E é uma mudança muito grande desse ano, né, o Fortaleza. E no jogo contra o Bragantino ele mostrou isso de novo, cara. Um jogo difícil contra o Bragantino, que o Fortaleza sai ganhando muito cedo, nos primeiros minutos, e sofre o empate do Bragantino, né? E tem força para buscar o resultado mais no final da partida. Não dá pra dizer que também que foi um jogo brilhante, não, porque não foi. Até porque o Bragantino também não é um adversário que se preze tanto assim. Impressionante também o que aconteceu com o Bragantino, né? Um time que ano passado lutou pelo título até certo ponto do campeonato e que esse ano derreteu. É um time que parece sem muita vontade de fazer nada, sem muita pretensão, como é característica desse time do Red Bull Bragantino, né? Se perdeu em casa pro Fortaleza, que querendo ou não conseguiu um grande resultado. É difícil ganhar do Bragantino lá na Bia Bichedi, né? Então, mais 3 pontos, coisa que outros clubes não conseguiram, como por exemplo o Atlético Mineiro, né? E isso pode fazer diferença lá na frente. Para fechar sábado, Fluminense Corinthians, o jogo ruim. Todo mundo já sabia que ia ser um jogo ruim, né? Porque são dois times brigando ali pela parte de baixo da tabela, lutando para não cair. Dois times grandes, gigantes, e que normalmente quando estão nessa situação de luta contra a queda, é porque estão mal demais. Mal demais. Feio de ver. E foi de novo um jogo muito feio. Sei lá, cara, os times não têm muita... Eles têm, acho que estão com a parte mental abalada, a parte psicológica, e também não me parece que são muito bem treinados, né? O trabalho do Mano Menezes é um trabalho mediano para tentar salvar o Fluminense, né? De qualquer forma. E o Ramon Dias no Corinthians, que é um bom técnico, né? Que fez um excelente trabalho no passado no Vasco. Não sei também para onde vai, a verdade é essa. Ainda não mostrou muita coisa e os times não conseguem se reabilitar de forma nenhuma na competição, né? O Fluminense já foi eliminado na Copa do Brasil, o que também não ajuda muita coisa. Então, vamos ver até onde vai, né? O Corinthians pelo menos passou. Vamos ver qual será o futuro desses dois, que provavelmente vão ficar lutando contra o rebaixamento até o fim, tá? Porque se esse jogo for reflexo de qualquer coisa, é uma falta de qualidade muito grande. Vamos para os jogos de domingo agora. Estamos aí com os jogos de domingo, começando pelos das 4 horas da tarde. Palmeiras e São Paulo fizeram um clássico paulista e foi 2-1 para o Palmeiras, um resultado que também é crucial pro Palmeiras na disputa pelo título, se ele ainda espera disputá-lo, né? O jogo foi bom no sentido de brigado, no sentido de disputado, porque o Palmeiras não vem jogando um bom futebol, ele é muito refém de bola aérea, muito refém de erros do adversário, ou da velocidade do Rony, que não é exatamente um jogador muito confiável, né? E o São Paulo fez um jogo um pouco abaixo. Eu não achei o jogo do São Paulo bom. O jogo do São Paulo foi meio duvidoso. Ele tentava encontrar o Luciano, o Ferreirinha acabou se lesionando. Enfim, o Palmeiras foi recompensado pela luta, né? Porque fez um gol virtualmente no último lance. Se eu não me engano, tinha dado 7 minutos de acréscimo e era já 51 minutos e pouco. E teve um gol aí de cabeça do Flaco Lopes que matou o jogo. Isso depois de ter gol anulado do Lázaro. Então o jogo já estava bem intenso, assim, bem confuso. Na Bacia das Almas o Palmeiras arrancou 3 pontos, que são essenciais pela disputa do campeonato. Tanto que esses 3 pontos fizeram com que o Palmeiras ultrapassasse o Flamengo na tabela, que a gente vai falar daqui a pouco, foi massacrado pelo Botafogo, né? E voltasse à terceira posição e ainda se mantém ali mais ou menos na briga pelo título, porque tanto o Flamengo quanto o Palmeiras ficam a 5 pontos do Botafogo. É uma distância considerável já, considerando que só tem mais 15 rodadas para acabar o campeonato, mas resultado muito importante. Agora, o Palmeiras tem que melhorar o futebol jogado, né? Até porque vai pegar esse mesmo Botafogo no meio de semana pela Libertadores. E, cara, assim, o Palmeiras ele é hiper dependente de bola aérea, é hiper dependente de falhas. Porque já foi isso o tempo que o time tinha um meio de campo bom, meio de campo que conseguia fazer jogar. O Dudu, por exemplo, é um cara que ainda não voltou a jogar pelo Palmeiras e é uma situação um pouco duvidosa do porquê isso. Rafael Veiga não consegue fazer acontecer.
O Estevão pode estar voltando agora, pode trazer um pouco de qualidade com a bola no chão, pode também, mas tá voltando de lesão. Zé Rafael, cara, o time do Palmeiras hoje, ele é um bola na área e vamos ver se o Flaco Lopes consegue fazer gol de cabeça. Ele está conseguindo, ele está conseguindo. Agora, até quando isso será possível, né? Você fica muito vulnerável. Venceu do São Paulo, mas na próxima rodada você pega o Vitória e perde. Porque o seu time ele é totalmente 880. Tem que melhorar. Se quiser ser campeão, vai ter que melhorar. Se quiser ir para Libertadores, eu já acho que vai ter que melhorar. Ficar de olho aí nesse Palmeiras. E pelo São Paulo, o São Paulo é isso aí, eu acho. O São Paulo faz jogos bons e jogos ruins. E sequencialmente, né? Ele faz jogo bom, jogo ruim, jogo bom, jogo ruim, jogo bom, jogo ruim. Até por isso tá ali mais ou menos em sexto, quinto, sexto, sétimo. Também não consegue sair muito dessa posição, porque ganha de um Flamengo, perde um Palmeiras. Aí ganha do Vasco, perde do Inter. Aí você realmente não vai muito para muitos lugares, né? Mas eu acho que esse ano é um pouco o campeonato do São Paulo, querendo ou não. E talvez tenha um foco aí numa Libertadores, né? Porque o São Paulo vai jogar o jogo de volta, um jogo muito difícil contra o Nacional, é verdade. Ganhando vai pegar o Palmeiras, o Botafogo, muito difícil, é verdade. Mas Copas são mais fáceis de serem conquistadas no sentido de jogos jogados. Continuando, jogos das 4. A gente teve mais 2 jogos interessantes. Um deles foi o Atlético Goianiense Internacional, que foi um jogo que eu não vi, né? Nem um pouco, nada, assim, zero. Só que apenas o resultado já mostra muita coisa, né? O Inter perdeu para a lanterna do Campeonato Brasileiro. E, assim, o Inter tem que começar a prestar atenção no que ele está fazendo. Porque é bem verdade que o Inter tem 19 jogos e o natural seria que times tivessem 23. Então, né, ele tá devendo aí o 20, o 21, o 22 e o 23. Tá devendo 4 partidas. Fato, 4 partidas são muitos pontos, né? Você tem aí 12 pontos. Se o Inter ganha todos, ele vai lá para as cabeças e tá tranquilo. O problema é que o Inter não está ganhando de ninguém. Então você não pode ficar considerando que o Inter vai ganhar os jogos que ele tá devendo porque ele não vence. Ele não consegue ganhar. Então, assim, tem que se atentar, cara. Como já dá pra perceber aqui embaixo, né? O Inter já está em 13º, com 25 pontos. Ele tá 4 pontos da zona de rebaixamento contra times que ainda não jogaram e tem jogos devendo, né? Como dá pra ver aqui também, ó. Criciúma e Grêmio tem 21 jogos, o Vitória Fluminense tem 22, o Cuiabá tem 21. Tem muito time devendo jogo, cara. Se todo mundo soma ponto, o Inter vai ficando pra trás. E, inclusive, alguns jogos são contra o Inter, né? O que também deixa a situação ainda mais complicada. Perder confronto direto nessa altura do campeonato pode dificultar a vida, né? E é um pouco traumático você perder pro lanterna do campeonato. É sempre um resultado que chama muita atenção. E, pelo que eu ouvi dizer desse jogo, o Inter não jogou nada. Zero. Né? Tudo bem que o Atlético Goianiense também não jogou nada, mas assim, perdeu, né? O Inter perdeu e não pode acontecer. Pro Atlético Goianiense, uma sobrevida. O Atlético vai precisar vencer jogos em casa, de qualquer forma, qualquer maneira. Se ele ainda acha que é possível não cair no Campeonato Brasileiro, é tendo esse tipo de resultado. É vencendo de times do meio de tabela, em casa e torcendo para conseguir alguns empates e resultados favoráveis a ele para que consiga sair dessa situação. Mas é muito difícil para o Atlético Goianiense, que eu acho que já caiu. O outro jogo das 4, esse foi o jogo que eu vi, de fato, foi Criciúma e Vasco, né? É um jogo muito legal, de 2 times que são muito mais guerreiros da bola do que necessariamente bons times, né? Mas um jogo brigado, um jogo corrido, um jogo disputado e um jogo que nos presenteou com os gols, né? O Bolazier, que é o carrasco do Vasco, se eu não me engano, ele tem coisa de 7 gols em 3 jogos, sei lá, um negócio impressionante. Naquele 4-1 do Criciúma, se eu não me engano, o Bolazier fez 2 ou 3, hoje ele fez mais 2. O cara é o carrasco do Vasco da Gama, não tem jeito. E foi um bom jogo, cara. O Criciúma, ele sai ganhando, se eu não me engano, o Vasco busca, o Vasco vira, e aí o Criciúma empata já na reta final do jogo, já aos 45 do segundo tempo, para explodir o Heriberto Rios. E acaba sendo um resultado que não muda muito a vida de ninguém, né? O Criciúma continua com seus 25 pontos, ali meio estacionado no meio baixo de tabela. O Vasco, se eu não me engano, acabou em 10º ou 11º. Então ele também está estacionado ali no meio de tabela. 2 times que hoje eu não vejo brigando mais por rebaixamento, tá? Eu acho que tem times piores do que eles no Campeonato Brasileiro. Porém, querendo ou não, ainda estão próximos da zona e qualquer 2, 3 resultados ruins em sequência podem ser muito prejudiciais. Esse empate não muda muita vida, né? Você ganha um pontinho, fica ali e também não piora. Mas foi um jogo legal. Foi um jogo mais legal do que bom, né? O que é muito comum também no Campeonato Brasileiro. A gente tem poucos jogos que são necessariamente uau, não sei o que lá. Ainda mais agora que voltou a Premier League, La Liga e os escambau. A gente compara, às vezes, e fala, meu Deus do céu, né? Pô, tu vai ver um jogo de 2 times aleatórios da Inglaterra? Porra, aí você vai ver, sei lá, Juventude e Atlético Paranaense.
Pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Parece outro esporte, mas enfim, isso aí é outra discussão. Continuando aqui pra fechar, a gente teve 2 jogos às 6h30. O primeiro deles, que... Eu vou falar do outro primeiro, vai, porque é mais rápido. Atlético Paranaense e Juventude. Na Liga Arena, no estádio do Atlético, que é um local que normalmente os times têm extrema dificuldade pra conseguir vencer, né, do Furacão. Ele conseguiu perder pro Juventude, cara, que vem fazendo uma campanha esse ano impressionante, tá? O Juventude eliminou o Fluminense na Copa do Brasil e tá nas quartas de final. O Juventude, ele tá fazendo uma campanha impressionante do Campeonato Brasileiro, estando ali no meio de tabela, muito distante de ser rebaixado. Considerando o que aconteceu no sul do Brasil, né, com todas as chuvas e tudo mais, que beleza, não afetaram Caxias do Sul da mesma forma que Porto Alegre e outros locais, mas ainda assim afeta, né? Afeta psicologicamente, afeta mesmo materialmente todo mundo que tá envolvido. O Juventude vem fazendo uma campanha brilhante, cara. Tirou pontos de times lá de cima da tabela, fez isso de novo em talvez um dos estádios mais... um dos estádios mais, assim, tipo, agressivos contra adversários que vêm de fora, né, e tudo mais. Então, cara, não tem muito o que falar do Juventude. Eu não acho também que vai cair. Eu acho que é outro time que conseguiu se livrar desse rebaixamento. E o Atlético Paranaense continua sua sina esse ano de time meia bomba, né? É um time que faz grandes jogos contra times difíceis do campeonato, ganha de Palmeiras ou de São Paulo, sei lá, e aí perde pro Juventude, perde pro Atlético Goianiense, empata com o Bragantino. O Atlético Paranaense, que nos últimos anos sempre vinha sendo aquele novo time participando do topo, esse ano desistiu, né? Pelo visto, tá cansado e não tá querendo. Porque não tá fazendo um bom ano, não consegue performar bem, não consegue emplacar sequência e continua ali amargando aquele porteiro da pré-Libertadores, né? Ele vai ficar por ali, vamos ver no final quando é que acaba. E o último jogo a se falar, né? Porque a gente tem um que não rolou. O jogo Vitória Cruzeiro vai acontecer hoje, segunda-feira, mas é só às 8 da noite, o jogo ficou para segunda-feira. Então, um abraço para eles, né? Porque eu não vou esperar terça-feira só para poder ver Vitória Cruzeiro, né? Que deve ser uma vitória do Cruzeiro, eu imagino, mesmo que seja no Barradão, né? Não é tão simples assim, o Vitória pode sim surpreender e conseguir vencer, mas eu acredito mais no Cruzeiro ganhando fora de casa e de fato se consolidando ali numa pré-Libertadores e de olho num G4 se rolar. O último jogo é Flamengo e Botafogo, né? Eu vi, infelizmente, né? Como vocês sabem, eu sou flamenguista, né? Eu infelizmente vi esse jogo. Muito bom, né? Muito legal, muito agradável. E não teve o que fazer, cara. A verdade é que a previsão anterior, que eu mesmo tinha, era de que o Flamengo seria amassado. Eu não sei se perderia, porque o futebol é foda. Mas seria amassado pelo Botafogo, eu achei que o Flamengo seria. Pelo simples motivo de que o Botafogo jogou titular. O Botafogo jogou 100% titular, mesmo considerando o jogo de Libertadores contra o Palmeiras no meio de semana. E o Flamengo jogou completamente reserva. Não só porque poupou os jogadores, mas principalmente porque não tem jogadores, né? O Flamengo tá aí com metade do time desfalcado por lesão. O Pedro tá fora por lesão, o Cebolinha tá fora por lesão, o Vinha tá fora por lesão, o Gabigol tá fora por lesão. Mas quem que tá fora por lesão? Tem mais gente que tá fora por lesão, mas eu não lembro aqui. E aí você ainda teve os caras que estavam sendo poupados. O Pulgar não tinha condição de jogo, o De La Cruz não tinha condição de jogo, o Luiz Araújo não tinha condição de jogo. Nisso aí você já tirou 80% do time, né? E você já não tem banco de reserva também. Porque aí joga o titular, o reserva é um garoto sub-20, que foi o que entrou pra tentar fazer alguma coisa. O ataque titular do Flamengo foi Carlinhos, Bruno Henrique e Gerson na direita. Enfim, o time estava totalmente desconjuntado. O Tite tomou decisões muito ruins durante a partida, muito ruins, tirando o Léo Ortiz de volante, colocando de terceiro zagueiro, fazendo substituições duvidosas. Também não soube se adaptar contra um Botafogo que é talvez hoje o melhor time coletivamente falando do Brasil. E que veio para bater no Engenhão, na casa do Botafogo, um jogo que já seria difícil por natureza, se tivesse 11 contra 11 franco, e não estava. Então o jogo até que foi disputado, esse 4-1 não é bem também como foi a partida. O Botafogo fez um jogo no inicinho, aos 2 minutos de jogo, teve o gol do Botafogo, o Arrascaeta aos 5 minutos se lesiona, teve isso também, e sai, se lesionou, e aí na sequência o jogo dá uma mornada até o gol do Bruno Henrique. O Bruno Henrique consegue fazer um gol, o Flamengo empata, o jogo fica bem mais ou menos também, e aí volta no segundo tempo, né? O Botafogo faz o segundo gol, numa bonita jogada, por sinal, e aí o bagulho já meio que desandou, porque o Flamengo não tinha muita força para reagir mais. Teve um pênalti pro Botafogo, que o Rossi pega,
Ainda teve isso. E aí, na sequência, teve um lance do Carlinhos, que ele acaba perdendo um gol. Beleza, não era tão fácil, mas dava pra fazer. E aí, bem no finzinho do jogo, já quase aos 45, o Botafogo faz terceiro, com o Flamengo já cansado, quase entregue. E aí, no último lance, virtualmente, 48, segundo tempo, o Botafogo faz mais um pra fechar o caixão. E que assim, é merecedor, né? É merecedor o resultado. O Flamengo tem um planejamento péssimo, péssimo, péssimo. O time tá todo desconjuntado. No meio de semana vai subir o morro pra jogar contra o Bolívar. A chance de tomar uma porrada e ser eliminado da Libertadores é bem grande. Ainda mais por essa apresentação de hoje. Pra depois voltar pro Campeonato Brasileiro e fazer o quê, né? Continuar tomando porrada, porque os jogadores são todos fora. Vai fazer o quê? Não contrata ninguém. Aí tem que dar um salve lá no Marcos Braz depois pra ver se ele resolve, faz alguma coisa. E do lado do Botafogo, cara, o Botafogo é retocável também. Tem um excelente técnico, um excelente time. O Luiz Henrique, um jogador muito diferente, cara. Como é bom esse Luiz Henrique, é impressionante. Ele vai voltar pra Europa, né, porque fazia parte do contrato dele. Mas é um ganho extremo pro Botafogo nesses meses, né, nesse ano ainda, temporada. Porque depois ele vai estourar na Europa, com certeza. É um excelente jogador. Muito acima do normal aqui do Brasil. E o Botafogo vem firme, cara. O Botafogo agora abriu vantagem, tá a 5 pontos do Palmeiras, a 5 pontos do Flamengo. Tá a 2 pontos, se eu não me engano, do Fortaleza, ou algo por aí. Então, cara, o Botafogo assumiu a liderança, tá firme e, ao que tudo indica, tá apontado pro sucesso. Né? Diferentemente do ano passado, que o time parou de apontar pro sucesso, hoje eu vejo Flamengo e Palmeiras apontando para baixo, né? E o Botafogo apontando para cima, cara. Talvez o único que consiga tirar isso do Botafogo seja Fortaleza. Talvez não tenha ali a força necessária para buscar o título no longo prazo. Mas vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar. E foi isso. Essa foi a rodada número 23 do Campeonato Brasileiro. Vamos passar rapidinho aqui na tabela, que eu já dei uma pincelada, mas vamos ver rapidinho para fechar a tabela então. Botafogo lidera o campeonato sem dever nenhuma partida, né? Com 46 pontos. O Fortaleza segue na cola. Aí, ó, é um ponto só. E com jogo a menos. Então, se o Fortaleza vence o jogo a menos, ele que é o líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Fortaleza, 45 pontos. Um passo abaixo, Palmeiras e Flamengo com 41, considerando que o Flamengo tem um jogo a menos. Um passo abaixo, Bahia, São Paulo e Cruzeiro, né? Nas respectivas quinta, sexta e sétima posição, com 38 pontos e o Cruzeiro com 36. Porém, o Cruzeiro está com 2 jogos a menos. O Cruzeiro não jogou ainda nessa rodada. Se vence do Vitória, passa ambos e assume a quinta colocação. Então é meio que um bolinho ali de pré-Libertadores. Na sequência, a gente tem o Atlético Mineiro com 30 pontos e o Atlético Paranaense com 29, ali em oitavo e nono. Em décimo colocado, o Vasco com 28 pontos. Seguindo a tabela, o Juventude com também 28 pontos na 11ª colocação. Em 12º, o Bragantino com 27 pontos. Em 13º, o Inter com 25 pontos. Aqui é bom sempre frisar que o Inter tá devendo muitos jogos. Só que também todos esses times aqui do meio da tabela, tá? Estão devendo jogo. Na verdade, tem poucos times que não devem jogos no Campeonato Brasileiro. Só que o Inter tá devendo mais do que o normal, então por isso que eu comentei. Em 14º, Criciúma com também 25 pontos. Em 15º, Grêmio com 24 pontos. Em 16º, na porta do rebaixamento, o Corinthians com 22 pontos. Na zona de rebaixamento, em 17º, Vitória com 21 pontos, o Fluminense em 18º com também 21 pontos, e o Cuiabá em 19º com 18 pontos. E o nosso querido Lanterna Atlético Goianiense, 20º colocado com 15. Né? Então você vê que o Atlético Goianiense está ainda a 7 pontos, sai da zona de rebaixamento com todos os jogos jogados. É uma situação realmente complicada. Todos os outros ali meio que estão num bololô, uns melhores, outros piores, mas cara, eu diria que até o Internacional, talvez o Bragantino, o risco de queda é real, tá? Tem que ficar de olho para não dar problema. Com isso, fechamos a nossa análise da 23ª rodada, tabela, os jogos, e vamos voltar com certeza para a próxima rodada, que é só no final de semana, né? Essa semana a gente tem vídeos sobre sorteio de Copa do Brasil, sobre rodada de Libertadores e sobre debates sobre futebol também, de temas específicos que vão sair também essa semana. O Campeonato Brasileiro volta na segunda que vem. Muito obrigado a todos, obrigado por continuarem acompanhando o nosso canal, a gente faz isso aqui com muito carinho, eu e o nosso querido editor, então agradeço muito e até o próximo vídeo.